E sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um programa do Psi em Áudio. É uma alegria imensa abrir nossa discussão de hoje e eu quero deixar um abraço muito especial para a nossa audiência de estudantes de psicologia, né? Sempre marcando presença. Sim, desde quem está ali no primeiro semestre, super empolgado, até a galera guerreira dos concursos e da clínica. A nossa análise de hoje mergulha em um pilar absoluto que, incrivelmente, acaba sendo negligenciado na prática, que é a neuropsicologia do comportamento motor. Se uma pessoa com um transtorno obsessivo-compulsivo severo, por exemplo, entra em um consultório, a última coisa que se espera que a psicologia avalie é a fluidez com que essa pessoa se senta na cadeira. Com certeza. Ou, como ela gesticula, como segura uma caneta, né? Afinal, o problema tá lá nos pensamentos intrusivos. Certo. Esse é o senso comum. Acontece que a ciência atual nos mostra algo que, sinceramente, é de explodir a cabeça. A mente que processa a ansiedade e os músculos que movem o corpo compartilham exatamente a mesma fiação elétrica. Exatamente a mesma. É fascinante. Pois é. É um prazer enorme estar aqui de novo para construir esse raciocínio. E olha, essa sua provocação inicial é perfeita. Obrigada. Porque, assim, precisamos muito desconstruir uma ideia que é super enraizada. O movimento, ele não é só a contração mecânica de um bíceps ou de um tríceps, sabe? O comportamento motor é a expressão final. Ele é a via de saída de absolutamente toda a nossa cognição. Sem o movimento, a neuropsicologia simplesmente não tem como acessar o que acontece dentro da mente de um paciente. Se a gente pensar bem, dá para imaginar a emoção de ver, um gênio do piano deslizando as mãos pelas teclas. Ou então o deslumbre de assistir um mestre-sala e uma porta-bandeira na avenida. Perfeito. Tudo isso parece arte, né? Parece algo super abstrato, mas no fundo é o cérebro operando uma máquina absurdamente complexa. Exato. Uma máquina que precisa estar super calibrada. E para quem nos ouve, eu gosto muito de usar uma analogia. Imagina o cérebro como o software de um computador de última geração, processando trilhões de dados. O sistema motor seria a impressora. Nossa, essa analogia cirúrgica. Né? Porque se a impressora estiver sem tinta ou com o cabo solto, a engrenagem enferrujada, é impossível ler o documento final. É impossível. O texto pode estar impecável lá no software, mas o que sai no papel é um borrão. Então, como é que a gente vai avaliar a inteligência, a memória, a atenção, se a resposta exige uma impressora que, está falhando? Olha, essa ideia da impressora ilustra exatamente o tamanho do nosso desafio clínico diário. Vamos pensar no que a gente faz em uma avaliação neuropsicológica padrão. Vamos lá. A gente pede para a pessoa falar, pede para ela escrever, para desenhar uma figura complexa ou, apontar para um estímulo na tela. Montar blocos, né? Montar blocos, exato. Absolutamente todas essas inferências que fazemos sobre a capacidade mental, elas dependem de vias motoras perfeitamente intactas. A arquitetura cerebral simplesmente não separa o departamento do pensar do departamento do agir. Mas vamos desempacotar isso porque eu quero entender como isso acontece. Como é que uma intenção abstrata do tipo, eu quero pegar essa xícara de café aqui, se transforma num movimento coordenado? É um processo e tanto. O que exatamente está ligado com o que lá dentro da nossa cabeça? Bom, o grande maestro dessa orquestra toda é o circuito pré-frontal dorsolateral. Tá, e o que ele faz exatamente? Essa é a nossa região executiva do cérebro. É lá que nasce o planejamento, sabe? A tomada de decisão e também o controle inibitório. Mas, e aqui tem um detalhe importante, o córtex pré-frontal não move um único dedo sozinho. Ele só manda, né? Exato. Ele é tipo o CEO. Ele precisa enviar essa estratégia para os gerentes intermediários. Que seriam quem, nesse caso? Seriam o córtex pré-motor e a área motora suplementar. Essas áreas, sim, organizam a sequência exata de contrações musculares e depois repassam esse plano lá para os núcleos da base. Os núcleos da base que ficam bem escondidinhos lá no meio, né? Isso, ficam lá nas profundezas do cérebro.
E o papel deles é refinar e autorizar o movimento. Peraí, então não é só o córtex motor mandando um choque elétrico para a mão e acabou. Existe, toda uma hierarquia corporativa de aprovação de projeto antes da mão sequer dar uma tremidinha. Exatamente isso. É uma aprovação de projeto. E é um loop de feedback constante, sabe? A intenção desce, aí ela é refinada, é ajustada com base, por exemplo, no que os olhos e o tato estão percebendo do ambiente naquele milissegundo. Caramba! E aí volta para o córtex para ser executada com uma precisão, assim, milimétrica. Isso é fascinante. Mas olha, para nossa audiência que lida ali no dia a dia com o sofrimento, com a patologia, eu acho que a melhor forma de entender uma máquina é observar quando a engrenagem quebra, Com toda certeza, a clínica nos ensina muito por aí. né? E rapidinho, antes da gente entrar nas patologias, para quem tá aí fazendo anotações, se preparando para provas, ou quem quer levar toda essa anatomia estrutural para a prática clínica, a gente deixou indicações maravilhosas de bibliografia na descrição deste áudio, tá? Material riquíssimo, vale muito a pena conferir. Vale mesmo, para aprofundar os estudos é fundamental. E claro, se estiverem gostando do nosso conteúdo, não deixem de curtir. Mas, voltando a essa quebra do sistema, a gente estava falando da via de mão dupla. E a dopamina é a grande mensageira dessa via toda, né? Ela é a grande estrela desse circuito. Então, o que acontece quando ela seca? Eu fico pensando que o exemplo mais óbvio dessa situação é a doença de Parkinson, onde a dopamina literalmente começa a faltar, não é isso? Sem dúvida alguma. O Parkinson ele é a grande sala de aula da neuropsicologia motora. Ele é o protótipo perfeito do que chamamos de síndrome hipocinética. E hipocinética significa pouco movimento, né? Exatamente. Hipo é menos, cinética é movimento. Na prática clínica, isso se traduz muito na bradicinesia. Que seria aquela lentidão. Isso, uma lentidão muito arrastada para executar qualquer gesto simples. E também na acinesia, que é uma dificuldade tremenda de simplesmente iniciar o movimento. É aquele famoso congelamento, né? Onde o paciente quer muito dar o primeiro passo. A intenção tá ali, mas o pé parece que tá colado no chão com super cola. Exato. É angustiante de ver. Mas por que isso acontece mecanicamente? O que os núcleos da base estão fazendo de errado nesse momento? Para entender a mecânica da coisa, a gente precisa olhar para as duas grandes rodovias lá dentro dos núcleos da base. A via direta e a via indireta. É tipo um jogo de semáforos. Tá, gosto de semáforos. A via direta é o sinal verde. Ela facilita e amplifica aquele padrão motor que você deseja executar. Já a via indireta é o nosso sinal vermelho. Ela atua inibindo todos os outros músculos que poderiam acabar atrapalhando aquele movimento inicial. Ou seja, se eu vou esticar o braço agora, o sinal verde manda o meu tríceps contrair e, ao mesmo tempo, o sinal vermelho manda o meu bíceps relaxar. Senão, os dois brigam e o meu braço não sai do lugar, fica duro. Perfeito. É exatamente essa briga que a gente evita. E na doença de Parkinson, a morte das células que produzem a dopamina acaba destruindo o equilíbrio desse semáforo. Ela é o grande regulador dessa balança. Sem ela, o cérebro simplesmente não consegue acender o sinal verde com força suficiente. Daí vem a lentidão, a tal dificuldade de começar a se mover. Nossa! Mas o pior não é só isso. Ele também não consegue acender o sinal vermelho para os músculos errados. Ah, então fica tudo ligado ao mesmo tempo? Tudo ligado. E o resultado disso é a rigidez extrema e aquele tremor de repouso bem característico do Parkinson. Porque os músculos estão todos recebendo comandos confusos e contraditórios ali no mesmo instante. Cara, é como tentar acelerar um carro numa ladeira com o freio de mão todo puxado e o pé na embreagem falhando miseravelmente. A energia é toda gasta, mas o movimento não flui de jeito nenhum. O senso comum dizia que o Parkinson era apenas uma falta de lubrificante no motor. Um problema puramente físico, ortopédico quase, né? Isso.
Mas hoje a gente sabe muito bem que pacientes com Parkinson frequentemente desenvolvem déficits cognitivos super severos. E isso acaba afetando a memória de trabalho, a velocidade de raciocínio, a atenção sustentada. Mas por que a cognição afunda junto com a parte motora? Eu confesso que eu pensava que era porque o paciente ficava deprimido por causa da condição física, de não conseguir se mover. Olha, a depressão reativa é sim uma consequência, mas o mecanismo biológico por trás disso vai muito, muito além. As vias que conectam os núcleos da base lá ao córtex frontal, elas não transportam apenas comandos motores. Elas transportam as funções executivas também. Exato. Elas compartilham a mesma estrada. Além disso, a degeneração do Parkinson não afeta só a dopamina. Ela também compromete o sistema noradrenérgico e o sistema colinérgico. Mas calma, vamos desempacotar isso para não perdermos ninguém da nossa audiência. Noradrenérgico e colinérgico. Como é que isso se traduz lá na prática, no dia a dia, para as funções do paciente? Vamos lá. Pense na dopamina como combustível primário para a ação e para a motivação. A noradrenalina, que vem do sistema noradrenérgico, ela é o alarme do cérebro. Tá, o alarme. Ela é responsável por nos manter alertas, focados, prontos para reagir a qualquer estímulo do ambiente. Já a acetilcolina, do sistema colinérgico, ela é fundamental para a plasticidade cerebral, para a gente conseguir formar novas memórias e sustentar a atenção ao longo do tempo. Entendi. Então, quando o Parkinson avança e afeta essas outras redes, o cérebro perde o foco, perde o alerta e a capacidade de reter novas informações. A rede é tudo uma teia interdependente. Ou seja, quando a via motora colapsa, a via cognitiva desmorona junto porque elas estão dividindo as mesmas rodovias químicas. Exatamente isso. É impossível separar. Olha, isso já é muito impressionante quando a gente fala de uma doença degenerativa clássica como o Parkinson. Mas e se o cérebro estiver estruturalmente intacto? Tipo, sem nenhuma degeneração física visível numa ressonância. É aí que o mistério aumenta. Pois é. O que acontece quando o problema é puramente, entre aspas, psiquiátrico? E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Eu fico, assim, chocada em pensar que condições como o transtorno obsessivo-compulsivo ou o transtorno bipolar possam causar sintomas de movimento. Sim, parece contraintuitivo. Como é que uma alteração do humor ou uma ansiedade extrema consegue fisicamente atuar como um freio na perna ou no braço de alguém? Essa é uma das descobertas mais ricas para quem está na prática clínica diária hoje em dia. Na psiquiatria e na psicologia, a gente usa muito o termo sinais neurológicos sutis, ou, do inglês, Neurological Soft Signs. Sinais sutis. Isso. Eles são sutis porque, diferentemente de um derrame que, sei lá, deixa um lado inteiro do corpo paralisado e aparece como uma mancha preta enorme na ressonância... Que é super óbvio, né? Exato, é inegável. Mas esses sinais psiquiátricos, eles se manifestam de outra forma. Eles aparecem na qualidade, na fluidez e na integração do movimento da pessoa. Me dá um exemplo visual disso. O que a psicóloga ou psicólogo vai observar lá na sala de espera ou durante a anamnese? Imagina um paciente em um episódio depressivo grave, no transtorno bipolar, e ele está tentando servir uma xícara de café ali na mesa. Tá. Não é apenas que ele não tem motivação mental para levantar a garrafa. Se você observar a mão dele com cuidado, o movimento pode ser fragmentado. Ele faz com pequenas pausas, quase como se fosse um vídeo de internet travando, sabe? Nossa, aquele lag no movimento. Isso é a bradicinesia psiquiátrica. Ou então observe um paciente com um toque severo na sala de espera. Ele pode apresentar uma discinesia. Que seria o quê? É uma falta de suavidade no movimento. Então, ao tentar pegar uma caneta em cima da mesa, o movimento dele é pouco calibrado, é meio tremido. E isso ocorre devido a uma falha microscópica lá na alternância entre a aceleração e a desaceleração muscular. Mas como um pensamento intrusivo ou uma tristeza profunda consegue causar uma falha na contração do músculo? Na superfície parece que não faz sentido nenhum. O segredo está em um circuito chamado córtico estriatal. Córtico estriatal. Imagina a informação fluindo lá do córtex frontal, que é onde a preocupação, o medo e o raciocínio estão acontecendo,
descendo para o estriado. O estriado que é tipo a porta de entrada dos núcleos da base. Exato. E depois essa informação precisa retornar para o córtex para finalmente gerar a ação. Em um paciente com toque ou com depressão bipolar severa, o córtex pré-frontal está tipo hiperfocado no processamento da ansiedade, da dor psíquica profunda ou daquela obsessão. Tá sobrecarregado. Totalmente. Então há uma hipoativação para o resto, para as demandas externas. Ah, então é como se o córtex frontal tivesse tão ocupado rodando aquele programa pesadíssimo de sofrimento em segundo plano que falta bateria para o resto do corpo. Uma excelente forma de ver. Falta processamento. E o que acontece fisicamente? Esse córtex frontal acaba enviando bem menos energia excitatória lá para o estriado. E aí? E aí isso cria um funil, um verdadeiro gargalo de informação. Quando o estriado está subativado, assim, ele dispara uma cascata de inibição em cadeia. Ele freia os centros motores subcorticais e, principalmente, ele freia o tálamo. E o tálamo é como se fosse a central telefônica do cérebro, certo? Toda informação tem que passar por ele antes de subir de vez para a consciência. Exato. Como essa central, o tálamo, está inibida, ele envia muito menos sinal ativador para o córtex motor. Então, literalmente, a mente ansiosa do paciente com toque ou a mente deprimida da pessoa com bipolaridade, ela fecha a torneira de energia que alimenta os músculos. Nossa, fecha a torneira? O sofrimento psíquico altera a corrente elétrica nos cabos motores de verdade. Não é só uma metáfora poética quando a gente diz que a tristeza pesa, sabe? Não é figura de linguagem. Não é. É uma realidade neurobiológica purinha. A ansiedade atua como um freio mecânico. Isso muda completamente a perspectiva de como nós, na psicologia, devemos olhar para um paciente. O comportamento motor é quase um letreiro luminoso mostrando como é que está o fluxo de energia lá dentro. Um termômetro perfeito. E agora, vamos aplicar esse raciocínio incrível para os cérebros em formação. Vamos sair um pouco da psiquiatria de adultos e entrar no neurodesenvolvimento. Ótimo, vamos falar de TDAH. Isso, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o nosso velho conhecido. Porque muito se fala daquela criança que não para sentada na cadeira, que não presta atenção na aula da professora. Mas como essas disfunções sutis de movimento impactam o TDAH? E, sendo muito honesta aqui, por que ninguém fala da parte motora na hora de fechar um diagnóstico? Olha, a avaliação clínica tradicional do TDAH, ela sofre de um viés histórico que é muito forte. É mesmo? Sim, o foco das avaliações é quase 100% voltado para aquelas escalas comportamentais que os pais e os professores preenchem sobre hiperatividade e desatenção, né? Ah, aqueles questionários longos. Isso. Porém, a ciência e os estudos mostram que uma parcela enorme das crianças com TDAH apresenta atrasos super significativos no desenvolvimento da coordenação motora. E isso está profundamente atrelado às disfunções executivas delas. Nós estamos falando daquela criança que vive esbarrando nos móveis da casa, que tem uma letra super ilegível no caderno, ou que tem uma dificuldade frustrante de simplesmente amarrar o próprio sapato. Precisamente, é a tal da criança desajeitada. E a explicação biológica para isso não foge nada do que a gente já construiu aqui hoje. A assinatura principal do TDAH é uma hipofunção dopaminérgica. Uma falta de dopamina de novo. Uma deficiência na ação da dopamina, especialmente ali no lobo frontal. E como a gente viu, o lobo frontal gerencia o plano de ação, mas ele precisa se comunicar de forma eficiente com os núcleos da base. E também com uma nova estrutura que a gente precisa citar agora, que é o cerebelo. O cerebelo, que fica lá na base da nuca, bem pertinho do pescoço. Qual é o papel dele nessa história toda? O cerebelo é o metrônomo do nosso cérebro. O metrônomo? De música. Isso. Ele é responsável pelo ajuste temporal das ações, pelo ritmo e pela coordenação motora fina. Ah, entendi. Quando o lobo frontal, que está carente de dopamina no TDAH, não consegue enviar aqueles comandos organizados e no tempo exato para o cerebelo e para os núcleos da base,
a execução motora sai totalmente fora do ritmo. Nossa, é a criança que tenta pegar a bola que jogaram para ela, mas ela fecha a mão um segundo antes ou um segundo depois do tempo exato da bola chegar. Exato, o tempo de reação está desajustado. Ou seja, se o lobo frontal, que é o maestro da orquestra, está com o radiocomunicador falhando e dando chiado, o cerebelo e os músculos vão tocar a música toda atravessada. Exatamente isso. E o triste é que muitas vezes a criança é só taxada de preguiçosa ou estabanada. Sim, e eu fico pensando em como isso aparece na prática de uma avaliação neuropsicológica. Quando a gente aplica testes como o Bender, sabe, que envolve copiar figuras geométricas ou a figura complexa de rei, Ah, sim, testes clássicos. muitas vezes o profissional foca apenas se o desenho no final ficou parecido com o original. Mas, se ele não tiver esse olhar afiado, ele perde todo o processo motor da criança, não é? Perde a parte mais rica da avaliação. Né? A força exagerada que a criança faz no lápis, quase rasgando o papel, a incapacidade de planejar o traço de forma contínua, os tremores finos na mão, tudo isso é o cérebro da criança gritando que o circuito executivo motor está em extremo sofrimento. E é exatamente por essa falta de observação atenta que a prática diagnóstica atual recebe críticas tão duras e, convenhamos, muito necessárias na academia. Ignorar os sinais motores num quadro de TDAH significa perder a chance de entender a magnitude do comprometimento cerebral daquela criança. Fica um diagnóstico raso. Fica, e pior ainda, significa deixar de fora estratégias de intervenção que são fantásticas para o tratamento. Que tipo de intervenção acaba ficando esquecida nas gavetas dos consultórios? A reabilitação motora pura e simples. A neurociência tem demonstrado com muita força que treinar o sistema motor dessas crianças com atividades complexas que sejam desafiadoras, isso traz benefícios diretos e visíveis para a cognição. Como assim? Quando você exige que uma criança com TDAH pratique artes marciais complexas, ou faça dança, ou esporte que demandam coordenação bimanual... Onde tem que usar os dois lados do corpo, né? Isso mesmo, você está literalmente forçando o córtex pré-frontal dela a recrutar atenção, a planejar sequências e a inibir aqueles movimentos impulsivos que são indesejados. Gente, é como se o treinamento motor fosse uma porta dos fundos para acessar e fortalecer o lobo frontal. É a porta dos fundos, perfeito. Se a entrada da frente, que seria, sei lá, pedir para a criança ficar sentada parada lendo um livro de matemática, tá muito difícil por falta de dopamina, a gente entra pela porta de trás, pelo cerebelo e pelos músculos, forçando o lobo frontal a acordar e trabalhar. É uma síntese brilhante. Ao negligenciar o comportamento motor nos planos de tratamento, a clínica moderna acaba perdendo, sem exageros, uma das janelas terapêuticas mais ricas que a biologia nos oferece hoje. É um desperdício. A cognição e o movimento, eles são tecidos com os mesmíssimos fios. Olha, isso muda o jogo completamente para quem vai entrar amanhã no consultório, no postinho ou na enfermaria do hospital. E chegando agora na reta final da nossa análise, eu acho que é o momento perfeito para consolidar tudo que a gente construiu aqui. Vamos fechar essa conta. Para toda a comunidade de estudantes e profissionais que está aí acompanhando a gente com um caderninho na mão, o recado clínico é cristalino. É biologicamente impossível separar o que a pessoa pensa e sente de como ela se move. Impossível. Seja avaliando o tempo de reação em um teste de inteligência super formal, ou seja observando como o paciente arrasta os pés na sala de espera ou como ele gesticula durante a entrevista clínica. O corpo é o relatório impresso do cérebro. Disfunções no humor e na atenção, como a gente viu lá no toque, na bipolaridade e agora no TDAH, minam a eficiência dessa nossa impressora. Se a gente não olhar para os cabos e para o motor, corremos o risco de fazer diagnósticos incompletos e, consequentemente, intervenções muito mais fracas. E olha, para deixar aquele incômodo produtivo, sabe? Aquela reflexão para nossa audiência carregar e debater depois que este áudio acabar. Adoro. Manda provocação. Nós estabelecemos aqui hoje que falhas cognitivas e psiquiátricas geram disfunções motoras evidentes através desses circuitos que são compartilhados. Sim, o caminho de ida ficou muito claro. Mas até que ponto a gente pode radicalizar o caminho de volta? Como assim? Pensa comigo.
Se pegarmos um adulto com um declínio grande nas funções executivas decorrente de um transtorno psiquiátrico de longa data, será que se a gente submetê-lo a um treinamento intensivo de habilidades motoras de altíssima complexidade, Coisas tipo o quê? coisas que ele nunca fez na vida, aprender malabarismo ou um instrumento musical novo, coisas que exijam mapeamentos cerebrais totalmente inéditos. Uau! Será que isso poderia servir como uma terapia primária para, quem sabe, reconstruir a arquitetura do córtex pré-frontal que está lesionado pela doença? O quanto do nosso maquinário mental pode ser salvo apenas ensinando o corpo a se mover de formas novas? Nossa, fica aí o mistério e o desafio intelectual para todo mundo mastigar ao longo da semana, de dar um nó na cabeça, mas de um jeito muito positivo e cheio de esperança. Eu fico impressionado com essas possibilidades. Foi uma jornada fantástica de destrinchar toda essa neurobiologia hoje. Eu agradeço de coração a companhia de cada pessoa que esteve com a gente até esse último minuto. Não se esqueçam de seguir o canal Psi em Áudio para garantir que não vão perder os nossos próximos estudos e debates, que são sempre fundamentais para quem vive e respira a psicologia. Um grande abraço, até a próxima e continuem sempre curiosos.